Agora, 2h45, de volta com o Estúdio CBN desta quarta. E olha, hoje, daqui a pouco, tem eclipse solar, viu? O evento, que é conhecido como Anel de Fogo, poderá ser visto aqui na região no final da tarde de hoje, com o máximo de cobertura do sol por volta de 5h30 da tarde. O espetáculo astronômico terá também melhor visibilidade nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Bahia e aqui no estado de São Paulo, inclusive na nossa região, embora a gente esteja com um pouquinho de nebulosidade, né? No céu, não dá para saber se é mudança no tempo ou poluição. Isso mas... que o Mário Quintino acabou de falar, né? Exato, vários incêndios, né, aqui na região, em rodovias, então o céu está um pouquinho nebuloso, mas vai ter observação aqui em Campinas, até no Observatório Municipal. E sobre esse evento, a gente conversa agora com o Roberto Delaglio Dias Costa. Ele que é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e também Ciências Atmosféricas da USP de São Paulo. Fala com a gente, então, sobre esse eclipse solar de hoje. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer colaborar com a CBN. Bom, professor, esse eclipse de hoje, que é conhecido como Anel de Fogo, tem uma cobertura parcial do Sol, né? Queria que o senhor explicasse qual é esse evento, como acontece, né, esse tipo de eclipse. Então, o que se chama de eclipse tipo Anel de Fogo, tecnicamente eclipse anular, ocorre quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, porém a Lua, na sua órbita em torno da Terra, está um pouquinho mais longe da Terra do que a média. Então o disco da Lua não chega a cobrir totalmente o disco do Sol e fica um anel de luz solar em torno do disco da Lua. Porém, isso só vai ser visível, o eclipse anular só vai ser visível lá no sul da Argentina, no sul do Chile. Aqui do Brasil, a gente vai ver um eclipse parcial, ou seja, um pedacinho do disco do Sol vai estar encoberto pelo disco da Lua. Professor, como é que a gente pode observar esse eclipse de forma segura? Observar eclipses parciais, como é esse caso, tem que ter bastante cuidado, porque a luz do Sol nunca vai ficar completamente encoberta. Uma regra básica, mas para não esquecer mesmo, uma regra fundamental é nunca, mas jamais usar equipamentos de magnificação, binóculos, lunetas, telescópios, para usar o Sol. Nunca se deve fazer isso, porque os danos na retina podem ser permanentes, não dá para brincar com isso. A melhor maneira é usar vidro de soldador ou usar reflexão, usar o Sol refletido em algum lugar. É muito perigoso usar filtros improvisados. A gente sempre recomenda que não use nenhum filtro improvisado, a não ser que seja filtro específico para o Sol ou vidro de soldador número 14 ou maior. Só para deixar claro, lá no observatório não é nada improvisado, lá é tranquilo, né, professor? Ah, com certeza. Os observatórios são equipados justamente para esse tipo de observação. É por isso que a gente recomenda sempre às pessoas que vá até um local como um observatório astronômico, onde esses filtros já existem. Bom, o eclipse, como vocês bem disseram, sim, começa aqui da região do estado de São Paulo em torno das 14h55 e chega no seu máximo com cerca de 20% do disco do Sol encoberto em torno das 16h30. Perdão, em torno das 17h30, falei errado, desculpem. Começa às 16h55 e chega no máximo em torno das 17h30. E aí, professor, qual deve ser a duração também, né, desse eclipse? Por quanto tempo aí o Sol fica parcialmente encoberto, né, pela nossa visibilidade aqui na região? Vai dar para ver ele parcialmente encoberto até ele se pôr no horizonte. Ele chega no máximo aí em torno das 5h30, depois o Sol já vai estar bem baixo no horizonte e vai desaparecer no horizonte oeste antes que o eclipse termine. Algum impacto no clima, no ambiente? Não, escurece mais cedo? Não, também? Eclipses não têm esse tipo, eclipses anulares não têm esse tipo de efeito. Nos eclipses totais, mas especificamente no local onde o eclipse ocorre como total, aí sim escurece temporariamente, as aves cantam como se fosse dormir, a temperatura baixa um pouquinho, todos relatam que testemunhar um eclipse total é uma experiência absolutamente inesquecível. Não vai ser o caso esse vai ser um eclipse parcial, mas é sempre interessante de observar a regularidade dos fenômenos celestes. Vale lembrar que há 3.000 anos os babilônicos já previam eclipses
Então, a previsão de eclipses é um dos conhecimentos astronômicos mais antigos da história da humanidade. Professor, e qual que é o melhor lugar também para que a gente consiga observar o eclipse? A gente sabe que aqui para nossa região, então, é uma visibilidade parcial, né? Parte do sol encoberto, mas para quem está nas cidades, por exemplo, a gente está em Campinas, uma cidade enorme, vai ter a observação lá no Observatório Municipal, né? Aí, claro, com todo o aparato para isso, mas para quem não está, né, no local aí tão adequado, está no meio da cidade, tem alguma dica para que a gente consiga observar melhor esse evento? Qualquer lugar em que o horizonte oeste, a direção em que o Sol se põe, seja livre, porque o Sol vai estar já bem baixo na direção oeste. Então é preciso escolher essa direção livre. E vocês estavam comentando antes sobre a questão de poluição, névoa. Na verdade, nesse caso, a névoa vai até atuar como um filtro adicional, né? Não vai atrapalhar a observação do eclipse. Se houver nuvens, aí sim, vai impedir. Mas a névoa que atenui a luminosidade solar não impede de maneira nenhuma a observação do eclipse, não. Bom, nosso ouvinte aqui, ele não se identificou, mas ele ficou meio assustado com a explicação que o senhor deu aí dos filtros improvisados para olhar o eclipse. Aí ele pergunta, não tem perigo olhar para cima esse horário não, né? A olho nu, né, professor? Olha, a experiência é bem simples. Se você, agora, chegar na janela e olhar para cima diretamente para o Sol, o olho vai arder, vai lacrimejar e você não vai conseguir enxergar o disco do Sol. O seu olho vai fechar involuntariamente antes disso. É a mesma coisa. Então, nunca se deve olhar para o Sol sem nenhuma proteção. Faz mal, o olho não é feito para isso. Também é sempre bom lembrar câmeras de telefones celulares, que hoje em dia todos têm no bolso. Essas câmeras não são projetadas para o Sol. A gente não recomenda que tirem foto do Sol com essas câmeras, porque você pode danificar o sensor da câmera. O Sol é muito, muito luminoso, ele é muito intenso. Então, sempre com filtro. Nunca deixem de usar filtro para observar o Sol e, me permitam repetir, nunca, jamais observem o Sol sem instrumentos de magnificação. Nunca usem instrumentos de magnificação, eles nunca devem ser usados, a não ser com filtros específicos para olhar o Sol. Professor, e aqueles filtros praticamente improvisados, né? Por exemplo, quem tem placa de raio-x, antigamente se usava até também filmes fotográficos, né, para observação dos eclipses, que eram mais comuns, né, quando a gente usava aí a câmera analógica, né? Esse tipo de material pode ser utilizado ou pode ser perigoso também? Pode ser perigoso. Esse tipo de material não deve ser utilizado, não. Eu não sou, obviamente, não sou médico, sou físico de formação, Sim. mas se vocês conversarem com um oftalmologista, ele vai lembrar para vocês que a retina, uma vez danificada, não se regenera, então não dá para brincar com isso. Bom, é interessante falar sobre isso. E uma última pergunta, né? A diferença do eclipse total e o eclipse anelar, que é o caso de hoje, professor. A diferença entre os dois, desculpa, eu não escutei. Isso, exatamente. Sim, a diferença é que um eclipse total, para quem está na faixa da totalidade, o disco da Lua encobre completamente o disco do Sol. Então, para aquele observador ali, naquela faixa, ele vai ver o ambiente escuro, vai ver estrelas. Apesar do Sol estar lá em cima no céu, ele vai conseguir ver estrelas na direção próxima do Sol. Vai ficar realmente escuro, enquanto o eclipse total estiver ocorrendo. No eclipse anular, e com certeza hoje é no final da tarde, amanhã a gente vai ver várias dessas fotos, a gente vai ver um anel de Sol e o disco da Lua na frente. Isso acontece por quê? Qual é o mecanismo que está por trás disso? O que está por trás disso é o fato de que a órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito, é uma elipse. Às vezes a Lua está um pouquinho mais perto da Terra, às vezes está um pouquinho mais longe. Se o eclipse solar ocorre com a Lua um pouco mais longe da Terra, então o diâmetro do disco da Lua não chega a encobrir exatamente o disco do Sol, mesmo os corpos estando exatamente alinhados. Aí tem-se o eclipse anular. Professor, e o quão raros são esses eventos, né? No caso do eclipse solar, eu me lembro que no ano passado tivemos um com visibilidade parcial também, né, aqui no Brasil. A gente tem próximos eclipses solares no ano que vem, mas que não serão visíveis no Brasil. Ou seja, a gente ter a oportunidade de observar um eclipse solar é algo raro?
Os eclipses ocorrem com uma regularidade muito bem conhecida. Existem disponíveis na internet catálogos com literalmente milhares de anos de eclipses. Eu conheço um catálogo de eclipses que tem todos os eclipses desde o ano 2000 a.C. até o ano 4000. Tem 6.000 anos de eclipses. Então, eles ocorrem com muita regularidade. Eles ocorrem numa taxa de 2 a 7 por ano, se a gente somar os eclipses solares e lunares. Só que, ao contrário dos eclipses lunares, que são vistos por todo um hemisfério do planeta, os eclipses solares só são vistos como totais, ou anulares, no caso de hoje, numa faixa muito pequena, equivalente ao cone de sombra da Lua sobre a Terra. Aqui no Brasil, para testemunharmos aqui do território nacional um eclipse solar total, vamos ter um pouco de paciência. Isso vai ocorrer em agosto de 2045. Nossa, então daqui a 20 anos. 20 Dá para botar na agenda eletrônica? Será que ela vai existir lá? Ou vai ter algo mais moderno, né, professor? Boa pergunta. Tá certo. Bom, eu quero agradecer aqui a participação com a gente, então, do professor da USP, ele que faz parte do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP de São Paulo, professor Roberto Delagrio Dias Costa, explicando para a gente os detalhes desse eclipse solar de hoje à tarde. Professor, muito obrigada, viu, por compartilhar as informações aqui com a gente. Bom trabalho e uma ótima tarde para o senhor. Obrigado a vocês, boa tarde a todos e até uma próxima vez. Obrigado, professor. 2h56.